Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Borges, diretor-geral da Travicar, e hoje a gente vai voltar aqui com uma pergunta muito importante para vocês, muito importante para nós, a Travicar também, e a gente pensa nela todo dia, a gente evolui ela todo dia e vocês, a partir de agora, tem que ser um marco mental de começar a trabalhar isso aí. E a pergunta é bem simples: por que as empresas têm dificuldade de crescer? Por que elas não conseguem dar o primeiro passo? O que está travando? Por que essa evolução ela é dificultosa? Por que a gente olha para o lado e vê um monte de empresa tendo sucesso e a gente olha para o nosso negócio e não entende o que está acontecendo com o nosso negócio? E eu estou aqui de novo e vou continuar vindo toda hora para a gente falar desse tipo de assunto e a gente poder dividir com vocês toda a nossa experiência, todo esse sucesso que a Travicar tem no mercado há 54 anos, a gente poder trazer para vocês o que de fato vem acontecendo na Travicar para que a gente chegue e tenha esse sucesso todo no mercado. Isso é importante porque a gente entende que o nosso cliente, ele é, acima de tudo, além de ser o nosso cliente, ele é o nosso parceiro. Ele é aquele motivo que nos faz manter toda essa roda girando, essa inovação, essa constante melhoria. Então, tudo que a gente puder fazer para transformar esse tipo de pergunta numa realidade na empresa de vocês é o que a gente vai fazer aqui, e vocês têm que ter certeza que pode contar com a Travicar, pode contar comigo, contar com toda a equipe da empresa, para que cada vez mais vocês se aproximem de nós e a gente possa dividir com vocês o maior número de conhecimento que a gente possa trazer, de evolução, de melhoria, porque a empresa de vocês tem que estar no topo. E a gente entende que todos os nossos clientes têm que estar no topo. Então, através disso, a gente vem aqui falar de gestor para gestor, contar um pouquinho toda essa parte interna da Travicar, para que vocês façam um link na empresa de vocês, entendam como é que isso foi feito, tire aquela sacada para realmente evoluir no mercado de vocês, na empresa de vocês, porque a gente está aqui para evoluir em conjunto. Então, assim, para vocês terem uma ideia, respondendo essa pergunta, né, para a gente internamente, por que a gente tem dificuldade para crescer, o que nos fez enxergar essa pergunta como um marco norteador lá atrás, né? A diretoria Travicar atual, ela assumiu a empresa lá em 2002, tá? Então ela vem na direção da empresa desde essa data, em torno de 22 anos, e tenho certeza que vocês têm acompanhado todo o crescimento da empresa, as inovações que a gente vem fazendo a cada tempo, e muitas informações vocês também não sabem, a gente acaba não sendo divulgado aqui para o mercado interno brasileiro, mas nossas operações para fora do Brasil, em tudo que é país. Então, assim, o que é importante a gente entender, né? Que esse passo, ele tem que ser dado primeiro pelo gestor, né? O gestor é a pessoa mais importante nessa escala, porque se um funcionário está gritando, pedindo melhoria, e o gestor não olha, ele vai continuar gritando, pedindo melhoria. E aí esse tempo que vai se perdendo, às vezes não tem como recuperar, né? E a gente já pegou financiamento de banco, já vira uma bola de neve, quando vê não sai do vermelho e realmente não tem o que fazer. Então, assim, a gente vem trazer um pouco assim dessa experiência da Travicar ao longo do tempo e tentar mostrar onde é que cada ponto foi importante. Então, para vocês terem uma ideia assim bem básica do funcionamento, né? Em algum momento a gente teve que sentar e responder essa pergunta, né? Por que a gente não está crescendo? O que está acontecendo? O que a gente pode melhorar? O que de fato... Não adianta olhar para a concorrência. A primeira coisa que todo mundo faz é olhar para o concorrente. O que o concorrente faz? E aí o concorrente, ele pega e ele está sempre um passo, ou dois, ou três à nossa frente. Por quê? Porque se eu vou olhar para ele, ele já planejou, ele já estruturou, ele já botou em prática, e eu só enxergo de fato o que o concorrente está fazendo quando ele botou em prática. Mas eu não enxergo quando ele planeja, quando ele começa a pensar sobre algo, quando ele faz, faz os passos internos para chegar no produto ou no serviço, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu só vou descobrir quando ele chegou no passo 3 ou no passo 4, ou até mais à frente ainda. Se ele botou no mercado, já tem muita gente usando, a gente nem viu ainda que o pessoal está usando. Então, está sempre bem tardio. E aí, quando eu vejo o que ele está fazendo, o que todo mundo faz, olha para o concorrente e começa a sair atrás do concorrente. Isso é um erro mais básico que a gente pode fazer, achando que vai solucionar um problema. Por quê?
porque o concorrente ele já fez tudo isso, ele já passou por toda a escala desse desenvolvimento e ele já está colhendo frutos. E quando a gente pensar em colher frutos, já passou o tempo, já virou a tecnologia, o concorrente já foi para outro caminho e aquilo tudo que parecia que eu estava no caminho certo, de novo eu vou naufragar. Então, assim, na Travicar, o que a Travicar fez, de fato? A Travicar parou e olhou para dentro. E o que é olhar para dentro? Bem prático, né? Então, assim, eu vou contar uma parte bem prática para vocês. A Travicar, ela criou vários departamentos internos responsáveis por cada coisa específica. Então, um departamento tinha início, meio e fim, outro com início, meio e fim, de cada linha de produto. E aí o que acontece? A gente não conflita as linhas de produto. Porque às vezes, quando tu bota dentro de uma empresa um monte de opções de produção, de inovação, de tecnologia, o que a gente faz? A gente começa a dar prioridades. Eu acho que essa é melhor, então toca essa para frente. Aí o outro setor, não, mas o melhor é a outra. E aí fica um monte de opinião e, de fato, a gente só vai entender se aquele produto é o melhor ou não ao longo da caminhada, ao longo do aprimoramento dele e muitas vezes lá quando chega no mercado, porque daí a gente tem que se deparar com o que o mercado está absorvendo, com o que o mercado está enxergando, com a própria necessidade do mercado, né, naquele momento. Então, às vezes, a gente tem que até alterar o produto quando ele entra no mercado, para que a gente mostre para o mercado como é que ele se encaixa, para no passo seguinte voltar com o que ele era lá no início do projeto, porque ficando mais fácil o mercado entender isso, né? Então, toda essa logística, a Travicar, ela olhou lá em 2008, 2009, 2010, não, nossa caminhada vai partir para esse lado, né? E essa caminhada toda, ela tinha que ser alicerçada. Então a Travicar, nessa modificação, ela departamentalizou quase toda a empresa, né, nos setores estratégicos, principalmente de produtos. Ela criou equipes individualizadas para isso, ou seja, a equipe ela tinha um foco só, né, às vezes 2, às vezes 3, mas era sempre naquela área de atuação, então não havia prioridade, tudo era prioridade, tudo era necessidade. Então o conflito do que fazer não existia mais. Então, a gente conseguiu resolver um dos principais problemas, né, pro gestor é decidir o que é mais importante fazer. Então, a Travicar resolveu esse problema criando outra solução. Bom, a gente vai criar, todos os setores vão ser importantes, né? Obviamente, a gente tem que fazer com que a receita seja suficiente para manter toda a casa funcionando. Muitas vezes, essa receita ela era apertada, e mesmo assim a gente insistiu nesse modelo, né? E aí está a sacada que você tem que enxergar. Não é que eu tenho que ter o dinheiro na mão para daí eu fazer o passo seguinte, para depois eu pensar em algo. Não, eu preciso pensar em algo antes, já automaticamente buscar meios de aumentar um pouco o meu recurso para destinar recursos, e tudo anda ao mesmo tempo. E por que anda ao mesmo tempo? Porque eu não tenho como antecipar o tempo. A gente sabe que um dia útil vai lá 8 horas trabalhadas, às vezes uma coisa precisa de 500 horas para realmente existir, né? Até um protótipo, um produto, enxergar ele, como é que ele vai funcionar. Claro que ao longo do tempo, de novo a tecnologia vem ajudando, de novo a tecnologia vem tornando ágil as decisões, por exemplo, com impressoras 3D de prototipagem, claro, programas de computador já de última geração que prevêem uma série de variáveis, né? Isso também é bem importante. Então, todo esse investimento, ele foi tudo antes de colher alguma coisa. E a gente entendeu que se a gente separasse em departamentos, separasse em linhas de frente de inovação, a gente teria não só um produto, a gente teria vários produtos. A gente poderia optar lá na frente, tá? Mas que mercado a gente vai enfiar esse produto? Esse produto realmente ele vai ser agora que ele vai ser trabalhado? Quem sabe a gente bota esse um pouquinho para trás e avança comercialmente com esse outro? Mas a gente não deixa de desenvolver. Então, a Travicar virou uma máquina de desenvolvimento, virou uma máquina de inovação. Por quê? Porque ela criou uma série de times internamente, onde eles são focados naquela atividade. Então,
tendo um projeto do início, meio e fim a desempenhar. E esse projeto, obviamente, vão ter coordenadores no meio desse emaranhado todo, tá? Que o foco deles, por exemplo, então o foco de um é bico pulverizador, o foco do outro é bico eletrostático. E eles não vão se conflitar. Eles podem somar conhecimento, eles podem somar esse know-how de aperfeiçoamentos, mas eles não vão conflitar no objetivo, porque um tem o objetivo de entregar mais tecnologia no eletrostático e o outro tem o objetivo de entregar mais tecnologia em bicos convencionais, em melhorias, evoluções, assim por diante. Então, bem na prática, para a gente entender, é assim que funciona a tua empresa. Então, se tu vai olhar a tua empresa hoje, por exemplo, a empresa de aviação agrícola, a primeira coisa que tu vai olhar para dentro dela, tu vai te deparar com: eu tenho um GPS antigo. Que recurso eu tenho na mão usando um GPS antigo? Está muito limitado. Tá? Então, o que é o limite desse uso? Bem claro. Tu vai voar hoje, primeira coisa, para tu sobrevoar, como tu não tem um GPS moderno, tu vai ter que decolar a aeronave e fazer um reconhecimento diário. Já botou dinheiro fora, já gastou tempo, já gastou dinheiro. Segunda coisa que tu tem que fazer, tu vai ter que marcar o AB voando. Tá? Aí tu já tem uma marcação não tão precisa, porque tu está marcando, passando com o avião em cima de uma posição e usando o dedo para marcar. Tá? Então tu já faz um ajuste, né? Vai lá e faz essa marcação também de novo na mão do piloto. Tá? Não que não possa se fazer bem feito, muito pelo contrário, mas toma tempo. Tá? Então isso tem que ficar bem claro, nós estamos trabalhando aqui em autonomia. Se a gente está trabalhando com autonomia, nesse raciocínio, não adianta a gente pensar que, mas o meu piloto é altamente capacitado, mas para ele usar a alta capacidade dele, ele vai usar tempo, vai usar o avião ligado, vai usar a operação toda da empresa para que ele faça aquela atividade. Então, se ele decolou o avião sem um GPS moderno, o que ele vai fazer? Ele vai sobrevoar área para reconhecimento, ele vai marcar o ABC dele de navegação, né, de aplicação, ele não vai ter domínio sobre a área real de fato que ele tem que aplicar, porque ele tem uma informação lá, ou do lavoureiro que informou ele, né, ou de boca, essa área tem 100 hectares. Então, mas de fato ela tem 100, ela tem 110, ela tem 95, ela tem 115, não sabe, né? E aí tu fecha um preço lá dessa área, e só vamos entender bem simples, 100 hectares. O cliente falou, minha área é 100 hectares, quero aplicar essa área. Pega um GPS antigo, decolo. Perdi tempo no sobrevoo, no reconhecimento, perdi tempo marcando o ABC. Aí eu termino a área, quando eu vejo lá o meu GPS marcando lá, a área teoricamente de 100, marca lá 110, 112 hectares. Pô, a gente está falando aí de uma conta grossa, 12% de diferença, ainda mais daquilo que eu planejava, né? Então, o meu avião gastou mais, o meu avião perdeu tempo maior, eu fechei um preço lá com o cliente em 100, eu voei 112, ele não vai me pagar essa diferença maior, eu ainda fiz mais arremate na área ainda, então, ou seja, gastei mais ainda de novo, né? E no final da história, meu avião voltou e, por eu ter feito o sobrevoo maior, por eu não ter informação precisa da área que eu tenho que trabalhar, por eu ter perdido tempo, né? Só nessa brincadeira toda, tranquilamente 20% a mais tu gastou daquilo que tu planejava. Ou mais, 20%, 30% a mais do que planejava. Por quê? Porque nenhum parâmetro tu acertou. Imagina que tu está fazendo um trabalho e esse teu trabalho só tem variáveis. E qual é o trabalho do gestor? Acabar com as variáveis e transformar as coisas numa informação mais precisa. Então, por exemplo, num avião, a faixa de aplicação ela é contínua. Eu sei que eu vou aplicar uma faixa de 20 metros por hectare, mas a velocidade da aeronave ela é variável. Então eu planejei a 110 milhas, mas na verdade eu vou a 120 e vou a 100. Entende? Então, nessa movimentação, eu tenho a velocidade do avião variável, eu tenho o centro da faixa de aplicação na mão do piloto, que pode também errar. Eu tenho uma série de variáveis que eu não consigo controlar, que são variáveis que não há domínio. Eu tenho que ter informação dela para me precaver dela, melhorar minhas margens e botar custo em cima disso para que eu não pague a conta. Mas, de fato, eu não vou dominar essa variável, tá? Então, o que a gente busca como gestor? Diminuir a quantidade de variáveis, transformando elas em maior precisão.
Então eu dei um exemplo do GPS aqui, justamente para tu entender, que é um termo prático, um uso prático do teu dia a dia, para tu entender aqui. Tá, mas vamos lá, se eu for lá para um GPS moderno, eu vou falar de um pedacinho do que tu vai te beneficiar. O teu voo passa a ser com um polígono pronto. O teu voo passa a ser já com o melhor rumo definido pelo GPS. Ou o teu voo já passa a ser com o menor tempo definido para a aplicação lá pelo Travicar Connect. Ou seja, eu posso ganhar uma vez, posso ganhar de novo no Travicar Connect com mais um benefício, com mais informações de rota, né, de precisão, de estratégia, e eu nem realizei o trabalho ainda. Então o que eu fiz? Eu fui lá, parametrizei que eu não quero ter desperdício. Eu não vou contar com o desperdício, né? E o desperdício para mim, no final da conta, no final do mês, no final do ano da minha safra, é aqueles 10% que não entrou na minha conta. É os 20% que não veio para minha conta. Porque numa conta bem grossa, o cara que tem um avião não pode ganhar R$0 tendo um avião. Ele tem que ganhar a parte dele. E a parte não pode ser 30 mil, 40 mil, tem que ser 200 mil, 250 mil numa aeronave, pelo menos. Para tu dizer que aquilo rendeu alguma coisa pelo investimento que tinha lá. Entende? Então, se esse entendimento que tu passa a aceitar na tua empresa como sendo essas perdas ao longo do trajeto como normais, tem que entender que essas perdas não são normais. E no dia de hoje elas não são mais aceitas como um resultado de excelência. Então, na mesma proporção na Travicar, eu te digo que foi a mesma tomada de decisão que a gente teve que fazer. Qual foi a nossa diferença? Que a gente tomou essa decisão muito tempo antes. Então a gente colhe hoje benefícios, vantagens, produtos melhores, se tornando mais competitivos que todo mundo, ficando na frente com tecnologia. Por quê? Porque a gente fez o tema de casa há muito tempo atrás. E aí essa caminhada do nosso tema de casa a gente tem total domínio para dividir com vocês. Porque a gente quer que vocês estejam na mesma batida. Porque se eu consigo evoluir produto numa velocidade e tu consegue absorver produto numa velocidade, a gente vai parar muito mais longe. Então, muitas vantagens que tu tem hoje, talvez, se o mercado tivesse mais rápido, a gente teria novas vantagens. Então, muito que a Travicar fez ao longo do caminho também, e é importante a gente salientar, que a gente investiu em alguns mercados distintos, por exemplo, a gente entrou também na área terrestre, com os sistemas eletrostáticos, né? E isso nos trouxe um ganho absurdo de recurso para reinvestir na aviação de novo. E dar de novo uma nova tecnologia para a aviação, que no caso foi o GPS. Então, se a gente entender esse movimento da nossa empresa, quando a gente departamentalizou tudo e criou vários pequenos grupos de atuação, de controles, onde as variáveis deles estavam mais, vamos dizer assim, estruturadas, quando eles conseguiam enxergar as variáveis, o domínio das variáveis, o que a gente conseguiu fazer? Com que cada atuação fosse mais ágil, mais primorosa, mais rápida, menos custosa e que no final saia muito mais produto. E que esse produto ele podia conversar com outras linhas de produto para ver se ele não tinha um benefício de novo para ganhar. Então, com certeza, a gente ficou muito mais ágil no desenvolvimento, muito mais ágil na produção, muito mais ágil na inovação. E aí isso não vem à toa, isso vem de uma decisão de gestão, vem de uma decisão da diretoria em sentar e em realmente encarar aquilo como uma verdade, encarar aquilo como uma necessidade e não mais como uma desculpa para fora. Ah, a gente é ruim porque tem um concorrente que está muito bom. Não, o concorrente ele faz aquilo que ele pode. Se ele é muito bom, que bom também, porque a nossa disputa vai ser lá em cima, vai ser num nível muito mais alto e todo mundo ganha, porque o domínio da tecnologia ela não vai limitar o mercado. Tá? Então a gente, quando percebeu essa mudança, esse entendimento, rapidamente a gente se estruturou. Com certeza sempre falta dinheiro para tudo aquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer planejar, mas eu posso te dizer assim, vamos dizer, de cancha, que o dinheiro aparece. Por que o dinheiro aparece? Porque a inovação vem surgindo, já está entrando no mercado, alguém está comprando, o mercado está circulando e o recurso vem entrando. Então, aquela coisa que a gente pensa assim, a gente vai planejar tudo, botar tudo no papel, quando tiver tudo dominado a gente começa. Isso não existe. Eu tenho que falar uma história triste para vocês, isso não existe. Então, se alguém conta isso para vocês, é até engraçado, porque às vezes a gente assiste um monte de informação de
procura um monte de treinamento, de aulas e coisas, e quando a gente começa a assistir essas aulas, a gente pensa, mas a nossa empresa, mas eu sou muito burro. Mas a minha empresa é muito ruim mesmo, porque ela não tem nada disso. E às vezes a gente vai descobrir que a gente nem precisava ter aquilo, de fato. A gente precisava ter pequenas estruturas, pequenas modificações, porém contínuas, a gente teria uma grande vitória, um grande crescimento. E a gente acha que a gente precisa falar um monte de palavra ali no inglês, aquele que a gente vai conversar com um consultor e fala um monte de palavra em inglês, que às vezes tu nem entende o que é, tu fala, tu concorda com ele para não passar que tu não sabe nada, né, de fato. Mas eu tenho certeza que tu sabe muito mais do que ele, né, até por experiência. Talvez tu tá na tua frente, a tua empresa há 30 anos, há 40 anos, e eu tenho certeza absoluta que talvez ele foi um gestor, talvez, só daquele curso que ele está vendendo ali, né? Então, todo esse entendimento e esse envolvimento com a nossa empresa, eu tenho certeza que tu tem com a tua, que tu acorda cedo para estar lá, que tu não dorme de noite para resolver problema. Então, assim, eu abrindo para vocês que a Travicar, lá em 2008, 9, 10, tomou algumas decisões, estruturou, departamentalizou, criou estruturas de concorrência interna entre a empresa. Então, departamentos concorriam para ser mais eficiente, departamentos concorriam para ver quem é que teria o melhor produto, departamento. Só que não era uma concorrência sadia, porque todo mundo se beneficiava. Os departamentos, então entrava recurso da venda do produto A, que beneficiava o produto C, que estava em desenvolvimento, e assim sucessivamente. Então, eu citei o exemplo do GPS, que é um pequeno exemplo, de que aí tu pensa assim, mas eu não posso investir hoje, sei lá, 80 mil, 90 mil num GPS moderno. Eu não posso investir num acessório lá, num fluxômetro, num altímetro, numa válvula on-off, numa estação meteorológica. Eu não posso investir em bicos novos. Eu não posso investir em atomizadores novos. Eu não posso investir... mas eu penso que na manutenção do atomizador eu tenho economia porque eu comprei do fabricante tal... mas durante o uso, não, ele estraga bastante, daí eu tenho que parar o avião para consertar. Pois é, mas por que tu não comprou um que custava, às vezes, R$500 de diferença um do outro, e tu não ia ficar parado? A hora que tu pegar um programa como o Travicar Connect, que é muito semelhante, o Travicar Connect, vocês entenderem, eu até deveria falar isso num outro vídeo, ele é muito parecido com os programas que a Travicar desenvolveu para dentro da empresa. Então eu citei um formato que a gente fez fisicamente, e agora eu estou citando outro formato. A Travicar, ela criou, por dominar essa parte de programação, ela pegou parte da equipe que deveria estar inovando o produto e passou a inovar para dentro. E a gente começou a transformar os processos internos, tudo num software, tudo num aplicativo. Então, quando a gente começou a enxergar números, não, mas eu não posso seguir mais nesse caminho, eu não posso fazer dessa forma, eu não posso mais trabalhar assim. A gente rapidamente foi corrigindo isso e investindo mais nesse software interno para que ele fosse nos dando mais e mais dados, né? Então, assim, toda vez que a gente se dava por conta que com a informação algo não estava certo, a gente conseguia corrigir rapidamente. Mas aí tu me pergunta, a empresa começou a gastar num software interno. Quanto custa um software interno? Eu vou ser bem sincero, custa o mesmo preço de fazer um software para o GPS, de desenvolver um GPS. Então aquilo que se gastava para fazer um produto que seria comercial, a empresa estava gastando num produto que só servia para ela, que era um produto totalmente feito sob medida para a própria empresa, que custava caro, vinha custando e custa caro até hoje, porque ele continuamente está em evolução, né? Ele nunca parou de ser evoluído. Então, só que a empresa entendeu que, se eu não mudar dentro, como é que eu vou mudar para fora? Então, essa mesma sacada que para na tua empresa. E, de novo, para na mão do gestor, e, de novo, para na mão da decisão de já venci o medo de investir, já venci o medo de começar a fazer, já venci o medo de realmente botar em prática e correr o risco de errar, porque o que a gente mais vai enxergar é que o erro é natural do movimento. Onde é que está a grande vitória do jogo? Em corrigir o erro rápido. Como é que eu corrijo o erro rápido? Com informação rápida. Então, quanto mais lento é a minha informação, menos eu sei, menos entendimento eu tenho, mais eu perco e menos eu corrijo. Eu não consigo sair dessa bolha, desse looping infinito.
Mas quando eu começo a pegar dinheiro, gasto dentro da minha empresa, eu começo a ter informação melhor. Ah, mas é um risco, mas eu não vou parar aqui, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de, no teu caso, de voar, de continuar tendo cliente, de buscar mais mercado, não vai deixar de fazer isso, né? Assim como em algum momento da tua vida, dessa carreira da aviação agrícola, tu era um piloto, e tu como piloto ganhou dinheiro, comprou o teu primeiro avião, e depois comprou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até e não tem infinito, tu também deu o primeiro passo, deixar de trabalhar para alguém para trabalhar para ti, né? Tu deu esse primeiro passo, só que hoje talvez tu esteja esquecendo um pouco desse sangue nos olhos que tu teve lá atrás, que tu não tinha medo de errar, né? Talvez não tivesse filhos, talvez não tivesse casado, era mais fácil errar, né? E hoje tu já fica com o pé atrás, pô, já tô lá com 50 anos, 60 anos, 70, 65 anos, se eu errar a coisa vai pro brejo. E eu tenho certeza e posso aqui te dizer que tu não vai errar se tu investir em ti mesmo, tu não vai errar se tu corrigir rápido, tu não vai errar se tu buscar o que o mercado está te oferecendo de tecnologia, porque o retorno ele é garantido. E eu estou falando para vocês aqui, a gente tem inúmeros exemplos de clientes, né, fazendas, prestadores de serviço, que no início olhavam aquilo como um investimento, como perda. Eu vou gastar para fazer isso, eu vou ter que gastar para inovar, eu tenho que gastar, e a gente diz, mas tu não está gastando, tu está investindo. E essa palavra parece meio uma chacota quando o cara ouve, não troca gasto por investimento. Deixa o outro achar que a chacota faz tu, né? Se tu der o primeiro passo e mudar a tua empresa, tu tá ganhando. Então, que turma que tu quer andar? Com a turma que vai vencer, que tá vencendo, que busca inovação, essa é a pergunta que tem que fazer para ti. E eu acho assim que a Travicar, ela tá aqui hoje mostrando todas as portas abertas do funcionamento dela, porque ela tem certeza que se ela conseguir te mostrar isso de uma maneira clara e objetiva, o teu sucesso aumenta, o teu consumo de tecnologia vai aumentar e essa cadeia não para de crescer. E a Travicar pode cada vez mais trazer mais e mais e mais tecnologias. Às vezes os clientes nos procuram e trazem uma coisa assim, por que tu não tem esse produto? Aí às vezes a gente tem esse produto. Muitas vezes a gente já tem o produto que ele está perguntando. Só que ele é um produto em fase de protótipo, ele pode ser um produto em fase de ferramental, ele pode ser um produto em fase de programação. Mas o que acontece? O acelerar ele ou frear ele é aquilo que eu falei no início. Tu vai dando prioridades, tu não para nenhum projeto, né? E tu vai analisando a demanda do mercado, porque invertendo o raciocínio para nós, a gente tem que ver como é que o mercado vai consumir. Então então a gente vai falar de algo, como é que eu vou te mostrar como tu entra se eu trouxer algo muito complexo? Tu vai dizer, mas eu não consigo entrar nisso. Então aqui hoje a gente está mostrando pequenas saídas ou passos que tu vai dando e tu vai entrando nessa inovação e tecnologia. E aí eu citei o GPS, eu posso citar o bico, tá? Bem simples. Quando é que foi a última vez que tu comprou um jogo de bico novo? Ou melhor, quando é que tu revisou o teu jogo de bico que tu comprou no passado? É bem simples, se tu voa aqui no Rio Grande do Sul, tu vai voar ali 20 mil hectares ano, 25 mil hectares ano, uma safra média do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, vai dobrar para 40, 50 mil hectares, vai para Mato Grosso, vai de 150 mil, 500 mil hectares voados. Qual é o tamanho do desgaste do produto? E aí tu vai começar a entender, se tu não te preocupar com o bico, que é a peça fundamental do teu avião, que vai fazer a gota adequada para chegar no solo, tratar a lavoura do teu cliente ou tua própria lavoura, que vai trazer mais recurso para tu poder cobrar mais depois pela tua eficiência e essa roda girar nesse crescimento, se tu não te preocupa com isso, tu tá muito longe de uma evolução. E aí tu tem que sacar isso para ontem. E esse é o passo 1 que eu vou te dizer. Teus bicos de pulverização, teu jogo de atomizador, teu equipamento agrícola, isso é começar a arrumar a casa. Para começar logo em seguida, entrar na fase 2, que é a fase da informação, o GPS novo, com o domínio já dessas áreas, desses polígonos, poupando dinheiro, economizando dinheiro, entrar na fase 3, que é começar a usufruir da informação, e toda essa informação, ela só vai fazer tu crescer, continuar evoluindo, aumentando tua frota, crescendo, cobrando mais caro,
e não tem desculpa para pagar o teu preço, porque o preço tu vai atingir aquele cliente que quer eficiência. E assim por diante. E o próprio lavoureiro que tem seu próprio avião, o que conta para ele? Colher mais. Aí a gente começar a entender que tem produtos que fazem isso, aí vai uma evolução contínua. Então, assim, eu deixo para vocês aqui vamos dizer assim, essa chave aqui, vocês começarem a refletir no negócio de vocês, porque essa resistência a mudanças todos nós temos, né? A única diferença é que alguns deixam ela de lado e começam de fato a dar os primeiros passos e daqui a pouco estão trotando, daqui a pouco estão correndo, né? Outros já estão voando, entendeu? E outros estão parados no passo 1, que é culpando os outros. E aqui a nossa história fica muito claro isso, que quando a gente olhou para dentro e acabou com qualquer outra alternativa de opção, o resultado veio e cada vez mais vem vindo, e tem muitas coisas para vir pela frente, inovações, mercados que a gente vem em crescimento, e a cada dia vocês vão conhecendo mais e mais dessas informações, desses produtos, e tá aí a prova que a coisa dá certo. Mas a gente tem que puxar a responsabilidade para nós, para o passo seguinte poder acontecer. Então eu conto com vocês, a gente vem nos próximos vídeos com mais e mais informação. Obrigado.